Olá, me chamo Edson, trabalho com luteria no segmento de manutenção e ajustes em instrumentos musicais de cordas há 18 anos. E estou aqui hoje para a gente falar um pouco sobre questões importantes relacionadas ao instrumento. Nós vamos falar basicamente sobre três assuntos que, no meu ver, são bem importantes. Em primeiro, a anatomia, um pouco da anatomia do instrumento. Na sequência, detalhes importantes para uma boa compra de um instrumento. E, por último, detalhes para a manutenção correta também desse instrumento. Vou começar falando um pouquinho sobre a questão da luteria. Existem dois segmentos, luteria de construção e, no meu caso, a luteria de manutenção e ajustes. Então, para explicar um pouquinho sobre isso, a luteria de construção, propriamente dito, é o construtor, é aquele que fabrica o instrumento em si. A manutenção e ajuste, essa linha da luteria, entra em segundo plano na situação quando um instrumento, seja comprado em loja, seja feito por um luthier, carece de uma manutenção e às vezes até de pequenas mudanças ou ajustes finos para o conforto máximo do músico executante. Então, ambos os trabalhos caminham lado a lado. Posto isso, então a gente pode caminhar adiante e nós vamos então adentrar aqui ao assunto da anatomia do instrumento. Então eu vou conversar com vocês aqui a respeito desse violão. Esse violão ele participa da construção clássica, ok? Nós temos aqui um violão com recorte clássico, ou ainda também conhecido como recorte erudito, um violão direcionado para música erudita, também para música popular brasileira, a MPB, e em alguns casos também direcionado para o flamenco, a música espanhola, enfim. Eu vou enumerar aqui então detalhes da construção dele. Esse violão com recorte clássico, ele nos apresenta então um tampo frontal, conhecido como tampo do instrumento, também um tampo traseiro, as faixas laterais que unem o tampo frontal e o traseiro e constroem assim a caixa de ressonância do instrumento, também conhecida como bojo acústico. Tanto que para isso nós temos um recorte frontal aqui no tampo, conhecido como boca, comumente como boca, ou a saída de som, né? Nós temos um trabalho feito em marchetaria e instrumentos de custos mais acessíveis. Nós temos aqui a inserção de um adesivo, mas o importante é que essa decoração ela se faz presente em praticamente todos os instrumentos. É uma normativa de construção. Nós temos também aqui a escala do instrumento, dotada de seus trastes, que são as marcações, as divisões da escala para a notação musical, a digitação das notas e dos acordes. Essa escala está montada sobre um braço, conhecido como braço, que constitui também um tróculo de junção junto ao bojo, ao corpo do instrumento. E finalizando, nós vamos ter aqui a conhecida mão do instrumento, onde também encontramos o conjunto de tarraxas, onde nós fazemos a correção da afinação do instrumento, em alguns casos até a modificação para afinações alternativas. Vamos também, finalizando a questão da anatomia do instrumento, apresentar aqui o cavalete, onde se estacionam as cordas, se instalam as cordas, no caso deste violão 6 cordas, constituído também de um rastilho, que nesse caso é de matéria óssea, mas também pode ser de matéria sintética, e também acompanhamos aqui a inserção da pestana, também nesse caso de matéria óssea, mas também pode vir em alguns modelos em material sintético. Ambos determinam o início e final da escala que compreende a afinação do instrumento de acordo com a divisão da escala com os seus trastes.
Eu vou dar um pequeno exemplo sobre essa questão de distância de escala e afinação, fazendo a notação, por exemplo, na 12ª casa, sobre o 12º trastes, nós vamos encontrar aqui a nota harmônica, que é levemente o dedo sobre a corda, e nós vamos aqui encontrar também a mesma notação para a nota digitada. Então nós compreendemos que como ambos têm o mesmo som, então nós podemos dizer que essa escala está perfeitamente dividida, está perfeitamente mensurada na sua distância. Com isso nós vamos encontrar um violão afinado perfeitamente. Então aqui a gente finaliza a questão da anatomia de um instrumento. Lembrando que eu estou exemplificando num violão, mas que isso participa de igual modo e de mesma proporção para outros instrumentos, por exemplo, a guitarra elétrica, o contrabaixo elétrico, nós vamos ter também aqui o violão 12 cordas, enfim, normalmente nós vamos ter as mesmas notações, nós vamos ter instrumentos que possuem um corpo, nós vamos ter um instrumento que possui um braço e uma escala, vamos ter também um instrumento que possui a mão, as tarraxas, enfim. Aqui no caso do violão, o conhecido cavalete, no caso de uma guitarra elétrica, a conhecida ponte, e por aí nós vamos identificando os mesmos padrões praticamente. Quero dar sequência agora falando um pouquinho sobre dicas importantes na compra de um instrumento. Eu atendo muitas pessoas que sempre me perguntam como é que eu escolho um bom instrumento na loja. Eu vou lá, tem tantos modelos, tem tantos acabamentos, todos bonitos, a gente fica conquistado pela beleza do acabamento. Mas como saber se eu estou comprando um instrumento realmente bom? E aqui vai algumas dicas importantes. São bem poucas, mas muito importantes, que vão fazer toda a diferença na hora de você adquirir um instrumento. Então eu vou começar pelo tampo do instrumento. Normalmente o aprendiz ele sempre vai partir para um violão. São raros os casos em que a gente tem conhecimento de que a pessoa iniciante comprou uma guitarra elétrica em primeira instância. Normalmente nós vamos ouvir que a pessoa comprou um violão. Muitos dos clientes que eu atendo compraram recentemente instrumentos em loja e trazem para uma manutenção. A primeira manutenção, o primeiro ajuste básico, enfim. E em 99% dos casos é um violão. E um violão padrão, tradicional, de recorte clássico. Mas o que eu vou dizer aqui também engloba outros instrumentos, tá? Desde que de cordas. Então, quando você for a uma loja interessado em adquirir um instrumento, um violão, a minha primeira boa dica é que você deve observar a planicidade do tampo, ou seja, o alinhamento entre parte traseira do cavalete e a parte frontal. E como é que a gente vê isso? Então você pega o instrumento e, como eu estou fazendo aqui, você vai tomar uma linha de horizonte aqui, ó, sobre o tampo. Não desta forma. Aqui é outra medida. Nós vamos dessa maneira aqui, ó. Você vai observar, pelo tempo que for necessário, uma vez que a linha ao seu olhar esteja bem no horizonte, você vai notar se a parte traseira do cavalete está levemente ou muito mais alta do que a parte frontal. Porque o que isso vai nos falar? Se a linha traseira estiver muito elevada, você tem um violão já, apesar de novo, um violão já com deformidade. Um violão que vai ter cordas altas sobre a escala e que muitas vezes não vai oferecer o ajuste através do rastilho. Então, importantíssimo,
Qual que é o ponto ideal? É que ambas as faces estejam niveladas. Ou se a parte traseira estiver levemente elevada, que seja realmente levemente, que seja muito pouco em relação à frente. E não é uma inconsequência. Pode haver instrumentos em que a parte do tampo traseiro esteja realmente levemente mais elevada. Isso é quase que natural em praticamente muitos instrumentos, porque há uma atração das cordas, há uma tensão de cordas aplicadas uma vez o violão afinado. Então, o que ocorre? Há um repuxo dessa região. Então, o tampo que tem uma flexibilidade, ele vai responder a essa tensão. Mas tampos muito altos nessa região em relação à frente do cavalete, se estiver exagerada essa altura, é um violão já comprometido, mesmo que de fábrica, mesmo que novo. Então, uma dica importante: observar o nivelamento de ambos os lados do tampo do instrumento em relação ao cavalete. Ok? Segundo dado importante aqui para uma boa compra é a altura do rastilho. Muitas vezes vai-se à loja e encontra-se um instrumento lindo que nos atrai e a gente quer levar aquele instrumento, mas para quem não tem o conhecimento, rastilhos muito baixinhos, que não tem uma altura adequada, ou seja, que já não está oferecendo ajuste, vai dificultar na hora de fazer um ajuste fino. Normalmente o ideal aqui é que tenha de 5 mm a 8 mm acima da base do cavalete, para que haja condição de ajuste. Em sequência, nós vamos falar de um ponto importante, o braço do instrumento juntamente com a escala. Eu já atendi casos em que o instrumento era novo e o braço tinha um empenamento severo. Aquela velha história do braço empenado. Ainda acontece nos dias de hoje, mesmo com o advento do tensor ajustável, que praticamente está instalado hoje em todos os instrumentos, até mesmo os de baixo custo, os de entrada. Mas o que a gente deve perceber e analisar com muita cautela é o alinhamento do braço no sentido em que o violão estiver. Então, como é que a gente faz isso de modo prático e eficiente? Nós vamos pegar um instrumento, como eu estou fazendo aqui, e nós vamos tomar uma linha do instrumento na base superior da escala. Então você vai acomodar, eu estou acomodando sobre a mesa, mas você pode acomodar sobre suas pernas. E você vai olhar essa quina, né? Você vai fechar um olho, vai pegar aqui um olho e vai tomar uma linha também horizontal na quina da escala, o mais horizontal possível. E você vai ver a curvatura que essa escala está apresentando naquele momento daquele instrumento. E o que ocorre é que instrumentos com curvaturas muito acentuadas podem conter realmente uma deformidade já de fábrica. Então, nós indicamos que esse instrumento não seja comprado. Filtre outros modelos, vá medindo, fazendo essa medida até que você encontre um braço mais reto, mais retilíneo. Existe uma curvatura, uma curva de tolerância, que não se denota como empenamento, e que mesmo quando nós fazemos o ajuste ela permanece, mas ao olho ela é muito delicada, ela é quase uma escala retilínea. Então, essa é uma dica importante para não comprar um instrumento com braço empenado, tá ok? E um último toque importante também é sempre ficar atento ao conjunto de tarraxas do instrumento. Mova a afinação do instrumento, mesmo que você não tenha experiência em tocar, em afinar, mas mexa na tarraxa, mova as tarraxas do instrumento. Elas devem girar de forma macia, sem estalos, sem dar degrau na afinação. Então, por exemplo, eu vou exemplificar aqui, você toca a nota e move essa afinação. E você tem que ter esse efeito, uma tarraxa suave. Trazendo a afinação do instrumento, sem estalos,
sem saltos da afinação. E isso é um detalhe importante, porque aqui é a mecânica que você sempre vai operar quando for corrigir a afinação do instrumento e também quando for fazer a troca do encordoamento no seu período de troca. Então você vai exigir do trabalho das tarraxas e vez por outra elas vão funcionar para você como corretores de afinação. Então, detalhe importante, tá bom? Para a gente considerar na compra de um instrumento. Eu vou enumerar também aqui uma questão que é a captação do instrumento. Eu tenho aqui, vou virar desse lado aqui e vocês vão prestar mais atenção aí. Tenho aqui um violão eletroacústico, porque ele é dotado do som acústico natural, mas também de uma captação piezoelétrica. E aqui eu tenho o console sonoro dele, onde eu faço os ajustes de volume, timbres. Possui também um afinador embutido, onde eu posso facilmente corrigir a afinação do meu instrumento. Em também grande porcentagem dos casos, quando vai se comprar um violão em uma loja, é oferecido instrumentos já com o sistema elétrico instalado. Então, na voz do vendedor, muitas vezes é uma vantagem. E na verdade é mesmo, você ter um bom instrumento já também com sistema elétrico incorporado, sem dúvida que vai te dar muita vantagem. Até para quando você for usar esse instrumento em uma apresentação ao vivo e participar de uma amplificação. Então, ao invés de um instrumento ser puramente acústico e precisar de uma captação via microfone, nesse caso você já conta com a amplificação incorporada e é só plugar e levar até o console de som e ouvir teu instrumento amplificado. Mas veja, interessante também perceber um pouco sobre a questão das captações instaladas em violão, tá bom? Então, a dica é, vai comprar um violão com captação instalada? Teste a captação. Peça para que o vendedor, o lojista, plugue esse instrumento e toque com ele e ouça o resultado sonoro do instrumento amplificado, para que você conheça a sonoridade do instrumento amplificado, porque ela sempre vai diferir um pouquinho do acústico. Quanto mais acessível o valor do instrumento, ou seja, quanto menor o preço desse instrumento, mais simples é esse sistema de captação incorporado. E muitas vezes o resultado sonoro pode ser muito diferente do resultado acústico. Então você passa horas ensaiando, horas tocando no quarto, estudando, com ele simplesmente acústico. E um dia participa de um evento e pluga esse instrumento e o que ocorre é que você encontra um som que você não reconhece que é do teu violão. E muitas vezes não tem muito artifício para corrigir isso. Agora, instrumentos de custos mais elevados, de qualidade superior, fatalmente vão trazer captações com maior qualidade, com uma melhor resposta, enfim. Uma coisa vai andar junto com a outra ali. Então, você vai ter ótimo som acústico e ótimo som eletroacústico, tá bom? Isso é uma dica que eu costumo falar para os clientes e eu acho importante nesse momento aqui. Bom, finalizando essa etapa sobre detalhes importantes para a compra de um instrumento, nós vamos também aqui falar um pouquinho sobre os cuidados agora, né? Finalizando esse vídeo. Olha, por experiência nós sabemos que instrumentos, uma vez que são feitos de madeira, são inimigos de umidade. Umidade excessiva e calor, fontes de luzes excessivamente quentes, ou seja, a luz natural exposta, a luz artificial, quando no palco, spots de lâmpadas que trazem uma caloria extremamente danosa ao instrumento, dependendo da situação. Então, como é que a gente cuida do instrumento em casa, né?
A questão da umidade, então eu vou focar aqui, por exemplo, nos produtos líquidos hoje largamente difundidos nas lojas, no comércio, na internet. Muita gente comenta comigo, eu comprei um produto que passa nas cordas e deixa o violão sempre com as cordas limpas e novas, soando como novas, tal. Olha, primeiro que isso não é uma verdade. E segundo que todo líquido aplicado sobre cordas vai acabar resvalando sobre a escala do instrumento. E isso não é bom. Então entra aí a questão da umidade forçada sobre o instrumento. Eu já atendi casos em que os trastes do instrumento estavam soltos, porque a pessoa tomou o hábito de umedecer, de passar pano úmido, de passar álcool, de passar WD-40, de passar óleo à base de limão, porque falou que alguém disse que é muito bom para o instrumento. Então veja, eu sou contra qualquer tipo de líquido sobre o instrumento, nessa questão cotidiana. É claro que uma vez quando nós fazemos manutenção em instrumentos, nós aplicamos hidratantes em escalas, mas hidratantes à base de óleos minerais, sem nenhum abrasivo e totalmente direcionados para o trato e a preservação da madeira. Então, o único componente que eu posso enumerar aqui que traz uma aplicação segura é o óleo de peroba. Óleo de peroba comum que se compra em mercado, tá? Que você vai lá, aquele frascozinho onde tem a carinha do índio lá na estampa, óleo de peroba, que os pais usam nos móveis, a empregada usa para fazer o acabamento na faxina da casa, enfim. Porque o óleo de peroba, como ele diz, ele é um óleo já vertido da madeira e é próprio para madeira, então a gente não vê nenhum problema nisso, mas há uma maneira de aplicá-lo com segurança. Então há de se tomar cuidado com a quantidade aplicada. Eu normalmente pego uma flanela seca, aplico um pouco na flanela, espalho aquela umidade na flanela e depois eu refaço a aplicação sobre a escala com movimentos únicos, num sentido só. E uma vez feito isso, eu pego um lado seco dessa flanela e tiro o excesso e deixo a escala secar. É uma maneira de preservar muito bem a madeira da escala, uma vez que o violão, apesar de invernizado em 98% da sua construção, a escala sempre é nua. Em alguns casos os cavaletes também são madeira nua, exposta. Então ali carece um cuidado, uma hidratação periodicamente. Quando se dá essa hidratação? Na troca de cordas, porque nós vamos tirar todas as cordas, a escala vai estar livre, então nós podemos fazer uma limpeza correta e aplicar essa hidratação. Mas fuja do álcool, fuja de WD, fuja de micro-óleo, fuja de produtos abrasivos, cera Grand Prix, aquela famosa cera de polir carro, aquilo é para polímero de lata, não para polímeros de madeira. Então ali tem abrasivo, ali tem alguns ácidos que atacam o instrumento. Então eu não aconselho o uso desses produtos. No verniz, o verniz sempre vai estar bonito se você sempre passar um pano levemente úmido, bem torcido, como eu já falei, levemente úmido, tira o pó, tira aquela gordura do instrumento que fica, do suor do braço, por exemplo, quando nós tocamos e apoiamos aqui o braço, enfim. E uma vez limpo essa parte mais pesada, mais grossa, nós pegamos uma parte seca da flanela e polimos. Nós friccionamos e limpamos e trazemos o brilho do verniz. Simples assim. Em última instância, eu sempre indico o uso do lustramóvel. E aí vai mais um nome conhecido. Aquele lustramóvel que a gente compra no mercado, Poliflor, que é a base de silicone, não tem abrasivo, então logo ele não vai atacar o polímero, o verniz que está no teu instrumento. Então, da mesma forma, numa flanela, aplica-se uma pequena porção, espalha-se aquela porção na flanela e aí sim, de posse daquela face preparada,
lustra-se em movimentos circulares toda a parte de verniz do instrumento, toda. Tampo frontal, tampo traseiro, faixas laterais, a face da mão do instrumento, menos a escala nua. Aí é o óleo de peroba. Se o cavalete é envernizado, o cavalete também. Uma vez feito isso, vira-se a flanela na parte seca e lustra-se, tirando o excesso desse lustramóvel e trazendo o brilho, porque a camada de silicone fica. E você renova e realça o brilho do verniz do teu instrumento com cuidado, com proteção e livre de riscos de um craquelamento futuro, uma trinca de veio da madeira, uma escamação do verniz nas bordas, porque você não está aplicando um produto abrasivo, um produto ácido. Tá ok? É isso que eu sempre faço também nas minhas manutenções e nunca tive problema até aqui. Agora, já fizemos alguns experimentos, inclusive com produtos de mercado aí que estão disponíveis e são propagandados para venda, mas a grande maioria deles sempre traz algum prejuízo a longo prazo. Então eu não indico nada disso, tá ok? Não existe muita mirabolância com instrumentos de cordas, não existe muita mágica. O que existe são cuidados conscientes. Isso vai fazer com que você tenha sempre o seu instrumento bonito e livre de danos, livre de surpresas futuras, como por exemplo um descolamento de um cavalete, a soltura de uma escala, o despregamento de um braço, o craquelamento, a trinca de um verniz e por aí vai. Um outro cuidado legal que a gente deve ter sempre e importantíssimo, lubrificação do conjunto de tarraxas, também nas trocas de cordas. Quando a gente vai trocar a corda do instrumento, a gente tira aqui as cordas, a tarraxa fica livre. E aí o que a gente faz? A gente também pode usar um lubrificante. Um dos melhores hoje é a vaselina, comprada em frasquinhos também, em qualquer farmácia e também mercados, alguns vendem. Frasquinhos, bisnagas, como aquelas de pasta de dente, tem ali vaselina pura, vaselina sem perfume, a vaselina inodora e incolor. Então você pega um pouquinho daquela vaselina e você aplica sobre as engrenagens das tarraxas, aplica sobre essa rosca do eixo da borboleta aqui de afinação e faz um movimento contínuo a fim de que essa lubrificação seja espalhada em toda a engrenagem e também todo o eixo do instrumento. Isso é importante porque preserva o trabalho mecânico da tarraxa. Eu atendo às vezes violões aqui que de longa data nunca viram uma lubrificação no conjunto de tarraxas e você percebe pelo trabalho, pela sonoridade, pelo atrito que está oferecendo. Muitas vezes o conjunto está comprometido, as engrenagens já estão corroídas, estão torcidas, os eixos das engrenagens estão também muito riscados, marcados, porque nunca houve uma lubrificação periódica. Eu estou falando de cada 4 meses, uma troca de cordas e essa manutenção sobre o verniz, sobre a escala e, consequentemente, sobre as tarraxas. Então é importante a gente pensar sobre isso. E qual é a quantidade? Ou eu vou apertar o frasco aqui? Não. Quantidade muito pequena. Eu vou exemplificar, por exemplo, você vai pegar e colocar uma porção que caiba na ponta do teu indicador e você simplesmente vai vir aqui e passar sobre a engrenagem. E um giro de tarraxa vai fazer com que essa pequena porção já se espalhe por todo o contato engrenagem e eixo de rosca sem fim. E você faz isso em questão de minutos, uma coisa muito simples. E você preserva o trabalho das engrenagens. Você nunca vai ter uma surpresa de um dia uma tarraxa travar, você não conseguir afinar teu violão. Quantas tarraxas eu atendo aqui com a borboleta ou o botão sintético aqui quebrado porque travou, a pessoa forçou
E é óbvio, quem perdeu foi a parte sintética, porque ela é mais frágil nessa hora. Então, evite danos com o seu conjunto de tarraxas, evite surpresas ao ponto de muitas vezes ter que substituir o conjunto por conta de uma lubrificação que pode ser feita de forma tão tranquila. Em último caso aqui, também falando sobre os trastes do instrumento, muitas pessoas às vezes percebem a oxidação repousada, né? Depositada sobre os trastes ao longo do tempo do uso, porque muitos têm a mão que sua de forma mais expressiva, então o que ocorre é que esse suor alcalino, salino, ele vai de certa forma marcando a face dos trastes também, não é só as cordas. Então muitos me perguntam como é que eu faço para fazer uma boa limpeza dos trastes, enfim. Nesse caso, existem procedimentos que a gente faz em oficina para trazer todo o brilho natural desse material do trastes, né? Desse níquel. Mas em casa é legal, por exemplo, quando você vai trocar as cordas, vai fazer essa limpeza, esse cuidado, você pega um pano seco e você trabalha com fricção mesmo sobre os trastes, esfregando um a um, no sentido do comprimento deles, não contrário a eles, mas no sentido deles, como eu estou fazendo aqui. Você esfrega o pano e você vai ter uma limpeza já bem legal desses trastes. Nada úmido, nada molhado, nada de cera Grand Prix, nada de abrasivo para polir o traste, não. Porque no momento em que você estiver friccionando esse tecido sobre o traste, se ele tiver embebecido de algum material, você vai friccionar isso, ele vai forçar a entrada debaixo do traste na cava da escala. Isso vai ocorrer despregamento desse traste. Futuramente você vai ter traste solto no teu instrumento. Então é um pano seco e sempre friccionar no sentido do comprimento, né? No comprimento do traste, e você vai trazer o brilho dele, vai tirar aquela camada fosca dele, tá ok? Isso é legal sempre nas trocas de cordas, até porque cordas novas sobre trastes levemente oxidados não vale a pena. Legal também cuidar dos trastes para colocar uma corda nova e assim prolongar a vida útil da corda também, tá ok? E eu vou encerrar no cuidado a questão de armazenamento, né? Ou guardar o instrumento, armazenar, enfim. Olha, hoje nós temos instrumentos com o advento do tensor, ou seja, todos possuem tensor ajustável. O que é o tensor? É uma alma de aço, um artefato de aço instalado dentro do braço do instrumento com uma parte finalizada aqui, sempre dentro do instrumento. Alguns saem aqui na mão do instrumento, mas normalmente é aqui dentro. Você que tem conhecimento, ou nós que trabalhamos no ramo, inserimos uma chave Allen, e corrigimos o alívio do braço relacionado à tensão de cordas afinado. E isso também para evitar empenamento futuro. Como a gente tem esse dispositivo instalado no violão, uma vez que esse dispositivo esteja corrigido corretamente, é errado a gente querer desafinar o violão, soltar a afinação para guardá-lo, tá bom? A gente não deve fazer isso. Caso contrário, nós vamos tirar a tensão de cordas e vamos prevalecer a tensão do tensor dentro do braço. E você vai acabar favorecendo torções no braço do instrumento. Então, sempre guardar um violão de forma afinada, sempre afinado. Nunca desafinar um instrumento, seja ele qual for, para guardar. Mas mesmo que por longos períodos, se ele tiver tensor, sim, mesmo que por longos períodos, possui tensor e está ajustado corretamente, passou por uma manutenção, sempre guardá-lo afinado. Nunca soltar a afinação para guardar. Tá ok? Uma vez feito isso, vamos guardar como o violão? Olha, se nós vamos encostá-lo de alguma forma, num suporte, por exemplo, nós vamos sempre repousar com as cordas para o apoio.
Nós vamos guardá-lo numa parede, dentro de um bag, encostadinho na parede, sempre com as cordas para a parede. Nós vamos guardá-lo depositado sobre uma superfície, sempre dessa maneira, com as cordas para baixo. Por quê? Primeiro que se eu guardo o violão assim, eu sempre vou ter o repouso da mão, a mão tem ângulo, fechado para dentro. Vou sempre, meu instrumento, seja a guitarra, seja o violão, sempre vai acabar apoiando a mão. Inevitável isso. Então sempre vou favorecer o que aqui? Uma alavanca, uma leve alavanca, forçando o trabalho do tensor e contrariando a tensão de cordas. Então o que ocorre? Eu estou sempre favorecendo meu violão a ter uma arqueadura fora do limite dele, tá bom? Então, vai encostar em algum momento, é sempre com as cordas no apoio, em qualquer instância. Suporte. Às vezes a pessoa gosta de deixar o violão exposto numa sala de música, uma sala musical, no suporte. Claro, é muito bonito, mas você está sempre trazendo o trabalho do tensor mais do que ele já está trabalhando. Então, o legal é colaborar com ele. Então, vamos apoiar sempre com as cordas voltadas para o ponto de apoio. Salvo violões que são guardados em case, em hard case, não soft bag, mas hard case, cases duros, né, rígidos. Aí sim, aí você pode encostar de qualquer maneira, depositado, de lado, ancorado, enfim, de pé, porque ali ele está reservado dentro de um case, ele não está tendo nenhum contato com o ponto de apoio, ele está guardado no case. E o case já tem toda a moldura para acomodar esse instrumento. Então você está livre desses inconvenientes. Mas uma vez o violão exposto, sempre favorecer o trabalho do ajuste aplicado corretamente. Então o apoio sempre sobre as cordas. Sempre encostar com cordas voltadas. Parede, apoio, suporte, ou se a gente for deitá-lo, vou repetir aqui, deitar com as cordas para baixo. Fazendo isso, você vai sempre ter um instrumento muito bem cuidado, muito bem preservado, livre de surpresinhas futuras. Bom, eu penso que conversamos e explanamos algumas coisas de âmbito bem interessante e importantes aqui e que vale a pena serem considerados dentro de cada situação aí. Para mim foi um prazer gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu espero que realmente ele seja muito proveitoso. É uma coisa muito breve, mas que tem aí a sua importância para o músico que gosta de ter o seu instrumento sempre à mão, pronto para uso. Enfim, eu quero agradecer à Secretaria de Cultura de Araras, também a pessoa do Alfredo Júnior, que gentilmente me fez esse convite para estar gravando esse vídeo. Eu quero também aqui mencionar o Dudu Coladete, que está fazendo a captação de imagens, fazendo a iluminação, o áudio. E, enfim, eu espero que seja muito útil a todos que assistam. E até uma próxima vez, pessoal. Ok? Forte abraço. Até.